ao canal Bolso Blindado, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Hoje vamos responder a mais uma questão que nos chegou aqui ao canal, que é a seguinte. Olá Diana, podes falar sobre o IRS jovem? Obrigada. Bom, o IRS jovem é um benefício fiscal com o objetivo de incentivar a qualificação dos mais jovens, apoiando a sua integração no mercado de trabalho. Assim passam a usufruir de um regime especial de tributação de IRS, que consiste na isenção parcial dos rendimentos de trabalho dependente, categoria A, nos 3 primeiros anos de trabalho, logo após a conclusão de estudos, com qualificações superiores ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações. A quem se destina? O IRS jovem destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 26 anos, que não sejam considerados dependentes, que tenham um rendimento coletável igual ou inferior ao limite do 4º escalão de IRS, os 25.075. E quanto a este assunto falamos melhor neste vídeo aqui em cima, mas de qualquer forma o rendimento coletável é nada mais nada menos do que o rendimento bruto menos as deduções específicas aplicadas ao trabalho dependente. E aqui estão incluídos os 4.104 euros ou o valor que a pessoa descontou em contribuições para a Segurança Social ao longo do ano, se esse valor for superior a 4.104, as indenizações pagas pelo trabalhador por rescisão unilateral do contrato de trabalho sem aviso prévio e ainda quotas a sindicatos, até 1% do rendimento bruto, acrescidas de 50%. A percentagem de isenção é de 30% no primeiro ano, 20% no segundo, 10% no terceiro ano, com limites de 7,5 vezes o valor do IAS, o indexante do apoio social, e neste caso estamos a falar de 438,81 vezes 7,5, que dá os 3.291,07, 5 vezes o valor do IAS para o segundo ano, que dá o 2.194,05, e 2,5 vezes o valor do IAS no terceiro ano, que dá 1.097,03 euros. Atenção, a contagem começa a partir do ano em que o jovem obtém os primeiros rendimentos e não o ano de conclusão dos estudos. Os 3 anos do IRS jovem podem ser seguidos ou interrompidos, caso alguém tenha alguma pausa ou mudança de empregador. E a contagem acontece no ano que voltar a obter rendimentos. Agora, é obrigatório não ter tido rendimentos anteriormente? Não, nada impede que o jovem tenha tido rendimentos anteriormente de qualquer categoria. A comunicação de conclusão dos estudos é feita automaticamente entre os responsáveis das finanças e do ensino superior e da educação. Atenção, para beneficiar do IRS jovem, é necessário indicar esta opção na declaração do modelo 3. Então vamos lá, de uma forma simples, podemos resumir nestes pontos os passos para calcular o IRS. Portanto, temos que calcular o nosso rendimento bruto, que menos a dedução específica, no caso da categoria A já vamos ver, vai nos dar o rendimento coletável. A esse rendimento coletável vamos retirar a taxa do qual se insere menos a parcela a abater e isso vai nos dar a coleta bruta. E é essa coleta bruta que vamos depois reduzir o valor das deduções à coleta que são referentes àquelas faturas que validamos em fevereiro. Portanto, é através desta taxa que conseguimos inserir o nosso rendimento coletável e entender qual é a taxa que devemos reduzir e a parcela a abater. Vamos então dar aqui 2 exemplos que talvez possa ajudar a entender realmente as deduções que são feitas no IRS jovem. Suponhamos este exemplo em que o indivíduo tem um rendimento mensal de 1.000 euros, portanto a remuneração base bruta anual, contando com o subsídio de Natal e de férias, é de 14.000 euros. A dedução específica
da categoria A, como referimos anteriormente, são então os 4.104, ou seja, os 14.000 menos os 4.104 daria o rendimento coletável 9.896 e era este valor que iríamos então inserir, entender em que escalão estaria inserido, portanto, no caso, estaria no escalão dos 7.091 até aos 10.700, seria os 23%, e os 702,74 de parcela a bater. Então, os 9.896 vezes 0,23 menos os 602,74 daria então os 1.673,35. Claro que este valor sairia ainda reduzido depois, então, as deduções à coleta, as faturas. Usufruindo do IRS jovem, no primeiro ano, como abordámos, o indivíduo teria uma isenção de 30%. Então, o que é que acontece na realidade? Aos 14.000 euros de remuneração base bruta, é retirado o valor da dedução específica, 4.104, e teríamos aqui os 9.896. Na realidade, não será este valor que vai ser usado, uma vez que temos então aqui a parcela de isenção, 3.291,98, portanto, aos 9.896 são retirados estes 3.291 e este é realmente o valor sobre o qual vai recair a taxa marginal, ou seja, são os 6.604,93 vezes 23% menos a taxa a abater, que são os 602. Porquê os 23%, uma vez que estamos a falar do valor 6.604,93, que estaria então inserido neste escalão aqui dos 14,5? Na realidade, o valor sobre o qual vai ser feito o cálculo são então os 6.604 menos a parcela de isenção, mas a taxa que continua em vigor será sobre o valor sem ter ainda calculado a parcela de isenção, ou seja, sobre os 9.896. Portanto, aos 6.604,93 vezes 0,23 menos os 602,74 da parcela a bater, vai nos dar então um valor de 914,61. Repare, no primeiro ano, enquanto que uma coleta bruta seria o valor de 1.673,35, com o IRS jovem no primeiro ano com 30% de isenção, o valor da coleta bruta passa a 914,61. Estamos a falar de uma diferença de 758,73. E o mesmo acontece no segundo ano, onde a parcela de isenção já é 20%, 2.194,05. Portanto, o mesmo cálculo, a remuneração base bruta menos a dedução específica vai nos dar o rendimento coletável, este seria o rendimento coletável, menos a parcela a bater, é sobre este valor que vai ser feito o cálculo, 7.701,95 vezes 0,23% menos a parcela a bater, os 602,74, vai nos dar uma coleta bruta de 1.166,93. Portanto, este valor para este suposto 100, o IRS jovem tem aqui uma diferença de 506,42. E então aqui no terceiro ano, com uma parcela de 10% de isenção, ou seja, de 1.097, uma diferença de 254,10 euros. No segundo exemplo, em que o indivíduo tivesse um rendimento mensal de 1.500 euros, portanto, um IRS normal, o indivíduo teria de remuneração base bruta 21.000 euros, com a dedução específica de 4.104, o rendimento coletável seria de 16.896 e reparem que este valor aqui já se vai enquadrar neste escalão aqui de 28,5%, com uma parcela a bater de 1.191,23. Neste caso,
Os 16.896 vamos retirar os 30% do primeiro ano da parcela isenta, que seria os 3.291, portanto, o valor que vamos trabalhar serão os 13.604,93 vezes 0,285 menos a parcela a bater, que neste caso é 1.191,23. E a coleta bruta que teríamos é de 2.682,62 ao invés dos 3.624 se não usufruísse do IRS jovem. Estamos aqui a falar de uma diferença de 941,51. A mesma coisa no segundo ano, portanto 20% de isenção, temos aqui a parcela isenta de 2.194, portanto temos aqui uma diferença ainda de 628 euros da coleta bruta com os 20% de isenção para um IRS sem o IRS jovem. E no terceiro ano com 10% de isenção, ou seja, com a parcela isenta de 1.097, à taxa de 28,5%, com a parcela a bater que vimos na tabela anteriormente, teríamos então uma coleta bruta de 3.307,94 ao invés da normal 3.624, ainda teríamos aqui uma diferença de 316,19. E se de alguma forma este vídeo te ajudou, deixa o teu like, subscreve o canal, partilha com alguém que possa precisar desta informação e até ao próximo vídeo.